No último final de semana, o Irã lançou um ataque sem precedentes de drones e mísseis em grande escala contra Israel. A ofensiva seria uma retaliação ao ataque a um complexo diplomático iraniano na Síria, supostamente atribuído a Israel, abrindo um novo capítulo de tensão no Oriente Médio. Para explicar para a gente tudo o que está acontecendo e os desdobramentos desse confronto, convidamos Bruno Huberman, professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Bem-vindo, Bruno, tudo bem? Obrigado, Casão. Prazer estar aqui contigo novamente. Prazer é todo nosso. Bruno, qual a principal origem da rivalidade entre Israel e Irã e por que a tensão aumentou a ponto de culminar com esse ataque? A origem? Bom, a origem é a Revolução Islâmica de 1979, por um lado, né? Porque a revolução ela rompeu com, de alguma forma assim, com essa. Porque até 1979, os principais aliados dos Estados Unidos na região era Irã e Israel, né? A partir de 79, o Irã rompe com essa aliança, né? Estabelece um governo anti-imperialista, de alguma forma assim, que vai se tornar um governo islâmico no segundo momento, né? Que vai manter rivalidade com Israel e os demais aliados dos Estados Unidos. Né? Tanto que não é somente com Israel que o Irã tinha rivalidade, mas tinha rivalidade com a Arábia Saudita, outro aliado de Israel, até outro dia. Eles normalizaram relações somente no ano passado. Né? E o atual conflito, digamos assim, né, no qual resultou nesse último ataque sábado passado, né, pelo Irã, que esse ataque, essa base militar no sul de Israel, foi resultado de um ataque que Israel fez originalmente contra uma embaixada iraniana em Damasco, na Síria. Né? Israel faz diversos ataques à Síria há muitos anos, praticamente semanais, né? Atacando o que eles consideram alvos ameaçadores a Israel. A gente raramente vê os sírios retalharem, porque eles não têm capacidade de retaliação. Né? A Síria está imersa numa guerra civil há mais de uma década. Né? Só que agora eles fizeram um ataque ao Irã. O Netanyahu foi o primeiro-ministro de Israel, ele é um político que manteve-se muito politicamente e buscou construir alianças no Oriente Médio a partir da posição ao Irã. Né? Ele recentemente, em 2020, teve o chamado Acordo de Abraão, né? Que Israel assinou um acordo de normalização de relações com Emirados Árabes, com Marrocos e outros países, e buscava-se, alguns anos atrás, criar a chamada OTAN do Oriente Médio para justamente confrontar o Irã. Né? Só que o massacre, se é que a gente pode chamar dessa forma, né? Que Israel tem feito na faixa de Gaza, que já são praticamente 40 mil mortos, vinha crescentemente isolando Israel da política do Oriente Médio e da política internacional. Né? Então, de alguma forma, esse ataque ao Irã e essa reação iraniana sela novamente esse arco de alianças ocidental e no próprio Oriente Médio, né? Porque, por exemplo, a Jordânia e a Arábia Saudita ficaram do lado israelense, né, nesse ataque iraniano, sela de novo uma aliança em torno, né, de Israel, enquanto Israel está promovendo esse massacre na faixa de Gaza. Uhum. Bom, essa foi a primeira vez que a República Islâmica do Irã lançou um ataque direto a Israel a partir do seu próprio solo. Como ocorreu esse ataque e qual deve ser a dinâmica dessa guerra entre esses dois países que nem sequer fazem fronteira entre eles, né? São países que não são tão próximos assim, né? Tanto que quando o ataque foi anunciado que ele iria acontecer, né, no início da noite aqui no Brasil, de sábado, no finalzinho da tarde, ele só veio de fato acontecer umas 3, 4 horas depois, né? Porque a forma como o Irã decidiu fazer esse ataque foi feita de uma forma a demonstrar capacidades militares suficientes para ameaçar Israel e os seus aliados, mas ao mesmo tempo fazer um ataque que fosse limitado, né, e fosse circunscrito a ser uma resposta ao ataque que a embaixada iraniana em Damasco sofreu, porque foi um ataque que atingiu justamente uma base militar aeronáutica onde ficam os caças F-35 que fizeram um ataque israelense à embaixada iraniana em Damasco. Ou seja, eles buscaram demonstrar que haveria uma correlação direta, né, a esse ataque que eles sofreram, e seria uma resposta pontual, né, porque eles não desejariam escalonar
o conflito, né? Da mesma forma, alguns anos atrás, quando o presidente Donald Trump fez um ataque a um comboio iraniano na Síria novamente, que matou o líder da Guarda Revolucionária Iraniana, o Soleimani, né? Em resposta, o Irã fez um ataque a bases americanas no Iraque de uma forma bem pontual. Né? Ou seja, o Irã, assim como outros aliados do Irã, como o Hezbollah, por exemplo, eles fazem resposta aos seus inimigos, no caso aí de Israel, né? Mas de respostas limitadas, que almejam não escalonar o conflito numa guerra de maiores proporções. Porque essa guerra de maiores proporções pode gerar resultados imprevisíveis e mortes de milhares e milhões de pessoas. Né? A gente corre o risco de estar vendo uma guerra nuclear. Sim. Porque se os Estados Unidos passa a se envolver na guerra, quer dizer que a Rússia vai se envolver na guerra. O Israel é a única potência nuclear da região. Então, o medo da guerra nuclear sempre serve de dissuasão, historicamente. Né? E eu acho que a gente está vendo isso mais uma vez. Né? Embora o Irã não seja uma potência nuclear. Né? E por trás disso tudo está a possibilidade do desenvolvimento da bomba atômica iraniana, né? Que é o que, de alguma forma, tem justificado essa aliança de Israel com outros países nos últimos anos, né? Com Israel e as alianças das potências ocidentais sempre apontando como o Irã estaria perto da bomba. Pode ser que esteja, a gente não sabe, né? Porque o acordo feito entre Estados Unidos e o Irã para uma supervisão do desenvolvimento do projeto nuclear iraniano foi desfeito pelo Donald Trump e não foi retomado pelo Biden. Então a gente não sabe o nível de desenvolvimento do projeto iraniano e se ele tem fins militares ou não.